Olá, tudo bem? Eu já quero começar esse vídeo convidando você a conhecer o meu blog www.mundoacontece.com, que por acaso, sem intenções nenhuma, está aqui atrás para talvez induzir você, mensagem subliminar. Enfim, essa semana eu estava na aula de História da Arte e nós estávamos estudando uma série de representações gráficas de Adão e Eva, no momento da queda, no momento do pecado. E ao ver com meus próprios olhos aquela cena, eu chorei. Eu chorei na sala, de forma um pouco discreta, é claro, né? Porque não queremos sofrer bullying. Mas é que acabou que me levou a pensar em várias coisas e relembrar também várias coisas. Talvez ao ler a Bíblia numa linguagem um pouco mais complexa ou sem muitos detalhes, a gente acaba não tendo real noção do que foi a queda, do que foi aquela cena. Mas você já parou para pensar em como isso é grave? Em como isso interfere diretamente na nossa vida hoje? Foi nesse momento que o futuro do mundo, que Deus havia planejado desde o princípio, mudou. O destino mudou completamente. A primeira vez que eu me dei conta desse cenário da queda foi quando eu li A Verdade sobre os Anjos, de Ellen White. Inclusive recomendo super a leitura porque é um livro excelente. A Ellen White nos leva a ver a cena de uma forma panorâmica, não apenas na nossa visão assim de receptor da mensagem ou da imagem, mas sim ver o que estava acontecendo ao redor de Adão e Eva, não simplesmente a cena. Como Satanás criou seu plano de estratégia, como Satanás induziu Eva a pecar e a levar Adão consigo. Você consegue imaginar a aflição que os anjos ficaram ao ver Eva naquele perigo e não poder fazer nada? Aquela cena era uma cena totalmente perigosa. Era uma cena onde Eva estava sozinha com o ser mais maligno do universo. Você não acha que os anjos todos queriam entrar e impedir aquela cena? Você não acha que os anjos ficaram aflitos, com medo, falando: Senhor Deus, me ajuda, me libera que eu vou lá agora salvar Eva do pecado? Porém, desde o princípio, Deus deu a oportunidade de escolha, na hora da criação mesmo, e até mesmo para os anjos. Os próprios anjos tinham oportunidade de escolha, tanto que Satanás escolheu se voltar contra Deus e seguir o seu próprio caminho. E ali na queda, Satanás foi astuto, foi sábio, ele conseguiu o que queria. E apesar de Deus conhecer o futuro, conhecer a história, mesmo assim, ainda assim, Deus ficou muito triste ao ver aquela cena de fato se concretizar. O universo inteiro estava a observar aquela cena. O universo inteiro, torcendo para que Eva não falhasse, torcendo para que Eva resistisse ao pecado e que Satanás fosse jogado ao chão, que o plano de Satanás não desse certo. O mundo estava observando aquela cena, atentos, apreensivos, torcendo para que Eva não falhasse. Mas foi então que a primeira mentira contada aqui no mundo teve seu efeito. E assim como todos os seres do universo, enquanto eu estava lendo essa história, eu torcia da mesma forma para que Eva não caísse, mesmo conhecendo o resultado. Mas chegou o momento e Eva caiu. Eu chorei, claro. Chorei, parei a leitura, interrompi a leitura, orei, indaguei Deus. Por quê? Qual foi o objetivo de Deus de deixar aquela cena acontecer? Por quê? Por que Deus faria isso? Infelizmente, essa é mais uma resposta que nós ainda não teremos, mas que um dia a gente vai saber. E realmente é uma cena horrível, uma cena horrenda. A cena que faz você estar aí hoje, na vida que tem. Às vezes boa, às vezes ruim, às vezes hora boa, às vezes hora ruim. É por causa disso. Essa cena, essa queda interfere diretamente em nós. A leitura e o estudo nos levam a acreditar que
nesse universo infinito e expansivo, nós não somos os únicos seres habitantes, não. E eu acredito que de alguma forma Deus permitiu que Satanás tentasse todos os outros mundos. Por que não? Satanás não teve sucesso, teve aqui na Terra. Nós somos seres caídos. Mas desde antes da criação, muito antes da criação, Deus já havia pensado num plano de redenção para nós. Em um tempo que é complexo, é desconhecido para nós, porque em Deus não há tempo, não há passado, não há futuro. Deus é. Então não cabe a nós explicarmos o tempo por que Deus criou, como foi a cronologia dos planos de Deus. Simplesmente não há respostas para essas perguntas agora. Eu convido você a pensar nessa cena da queda, a refletir sobre ela. Por quê? Como foi? Imaginem a aflição de Deus, a aflição dos anjos, de todos os que estavam a observar aquela cena. E se você quiser conhecer um pouco mais do passado, do presente e até mesmo do futuro, porque Deus permite que nós conheçamos um pouco do nosso futuro, se inscreva aqui no canal que a partir de agora eu vou começar a contar essa história para você e muito, muito mais. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!